Contaminações por argila ou silt, normalmente encontrados em veios ou capas de rochas, proporcionam à brita uma aparência de suja ou contaminada, prejudicando a aderência entre o cimento e os grãos de areia, pedra ou seixo, acarretando perda de resistência. Britas contaminadas com outras graduações ou pó poderão provocar maior demanda de água no concreto a fim de se obter o mesmo slump test, ocorrendo a indesejada perda de resistência do concreto. A contaminação por graduações maiores pode provocar, principalmente, a quebra ou desgaste excessivo dos equipamentos de bombeamento. Para verificar a presença excessiva de pó, observe o fundo da caçamba. Em casos como esse, o pó fica depositado no fundo, denunciando sua qualidade imprópria para o uso na mistura de concreto. A troca de origem de material, por exemplo, passando-se de pedra de gneiss para calcário ou basalto, ou então de seixo amarelo para branco, poderá alterar o volume final, fazendo com que a Supermix entregue mais ou menos concreto, gerando reclamações por parte dos clientes, isso sem falar no descontrole do estoque de matéria-prima, que poderá gerar prejuízos para a empresa. Mantenha os estoques sempre umedecidos através da aspersão de água. Assim, além de retirar o excesso de pó, você evitará o fenômeno de absorção de água, proporcionando o resfriamento da brita, aumentando a eficácia dos aditivos e a vida útil do concreto. Aditivos. Os aditivos, assim como o cimento, são produtos industrializados e podem ser conferidos através da nota fiscal emitida pelo fornecedor. Nesse caso, basta verificar se o tipo ou marca estão em concordância com o que foi solicitado. Os aditivos são classificados quanto à sua função. Normalmente, define-se para a utilização de uma filial uma marca ou tipo com percentual a ser utilizado de acordo com a seguinte prática. Para climas frios, aditivo plastificante, cuja função é reduzir o teor de água na composição da mistura. Para climas quentes ou ditos normais, usam-se aditivos plastificantes e retardadores dos tempos de pega do cimento, cuja função é reduzir o teor de água na mistura, como também aumentar a vida útil da mesma, devido à sua exposição a temperaturas mais elevadas. Os aditivos devem ser mantidos sob proteção do sol para que suas propriedades não sejam afetadas e deve-se respeitar o prazo de validade, que não ultrapassa os 6 meses. Além disso, é muito importante que os recipientes de pré-estocagem sejam limpos periodicamente, pois a decantação natural desse tipo de produto poderá formar no fundo um material de maior viscosidade que, se utilizado, retardará o tempo de pega inicial do concreto. Preserve sempre tampados os recipientes de estocagem para que não ocorra a contaminação por água nos aditivos, o que alteraria suas características. Para evitar troca de aditivos, o que seria extremamente prejudicial ao concreto e, consequentemente, à empresa, mantenha os tanques com identificações visíveis, tomando os devidos cuidados nas operações. Lembre-se, independente de qual insumo esteja sendo recebido na empresa, é importante que os procedimentos sejam conhecidos e seguidos por todos, seja quem for o responsável por sua execução. Além disso, deve-se evitar sempre o recebimento noturno de materiais e jamais esquecer de verificar se o silo ou tanque de descarga de cimento, adições ou aditivos estão corretos. Água. Alguns itens relativos à água a ser utilizada devem ser observados. O primeiro deles é o pH, índice que determina a acidez, neutralidade ou alcalinidade da água, que deve estar entre 5 e 8. Como o concreto é uma mistura alcalina, águas ácidas tendem a ser prejudiciais a ele. O segundo, o alto teor de sulfatos e cloretos, que identifica se a água é salina ou salobra, principalmente em regiões litorâneas. Isso poderá acarretar a perda de trabalhabilidade, uma vez que o concreto entra em pega rapidamente, além de prejudicar as estruturas, corroendo as ferragens utilizadas. Devemos observar também o teor de sólidos, pois uma água com a presença de silt ou argila, por exemplo, apresentará partículas superfinas que levarão a um concreto com nível de resistência comprometida. Esses materiais a tornarão com aspecto turvo e amarelado, prejudicando a aderência entre cimento, areia e britas. Lembre-se, é muito importante que sejam feitas análises periódicas da água, principalmente onde esta for extraída de poços artesianos. Não se esqueça também de que se os materiais recebidos, quaisquer que sejam, forem diferentes dos materiais ideais para a mistura de concreto, o resultado final será diferente do esperado. Daí a necessidade de realizar ensaios periódicos. Pesagem dos insumos. Para obtermos o concreto com as características que o cliente deseja, é necessário seguir as quantidades exatas de cada insumo, bem como a sequência de carregamento que fará com que a receita dê certo.
Essa sequência, ou seja, a ordem de entrada de cada insumo na betoneira, é determinada pelo SIAC, sistema informatizado elaborado pela Supermix, que tem comunicação com todas as filiais e cujo objetivo é buscar maior qualidade dos serviços prestados e consequente aumento de produtividade. Essa sequência, no entanto, pode ser alterada de acordo com a necessidade, características da balança ou materiais. Normalmente o cimento é pesado separadamente dos agregados. Areia e pedra são pesados em uma só balança, acumulando-se os pesos. Os quantitativos e características dos concretos utilizados, os chamados traços, são definidos no SIAC e devem ser seguidos fielmente no que tange à sequência, tipo, marca e principalmente ao quantitativo dos materiais solicitados na tela do computador. É por esse motivo que a Supermix já está automatizando algumas de suas centrais, para que nós poderíamos chamar de receita seja seguida e dê certo. Lembre-se, em nenhuma hipótese o balanceiro deve alterar os quantitativos sob pena de alterar as características do concreto solicitado pelo cliente, o que poderá prejudicar a empresa. Antes do início de seu trabalho, você, balanceiro, deverá conhecer o teor de umidade existente na areia a ser utilizada. Esse valor poderá aumentar ou diminuir o seu peso em um mesmo traço e, caso você utilize um valor inadequado, toda a carga poderá ficar comprometida ou necessitar ser redosada após o carregamento. Para medir o teor de umidade, que deve ser aferido diariamente, você deverá efetuar o ensaio com um frasco de Chapman. Forme uma amostra de 500 gramas de areia úmida que deverá ser utilizada para o preparo do concreto. Preencha com água o frasco de Chapman até a marca de 200 ml. Lance, com a ajuda de um funil, aproximadamente 1/3 do total de areia dentro do frasco, agitando o seu conteúdo de forma que o ar retido entre as partículas possa se soltar. Repita esse procedimento mais 2 vezes. Deixe o frasco descansar por 5 minutos. Efetue a leitura correspondente ao nível alcançado pela água. Verifique a umidade correspondente à leitura do frasco constante em sua tabela. Informe o resultado ao SIAC antes do início da operação diária e à tarde, realizando o segundo ensaio do dia. No momento da pesagem, o trabalho em conjunto de você, balanceiro, e você, motorista, é de fundamental importância para o sucesso de nossos serviços. Portanto, procurem seguir esta regrinha que vem dando certo com vários de nossos colegas. O caminhão betoneira deve estar posicionado corretamente de forma a não haver fuga de materiais componentes do concreto. Antes do início do carregamento, verifique se não existe água no interior do balão da betoneira, bastando para isso girá-lo no mesmo sentido do descarregamento. Tal procedimento evita que esse resíduo aumente o teor de água na mistura, elevando a faixa de slump e comprometendo toda a carga. É necessário que a rotação do motor de seu caminhão betoneira não exceda 1.600 RPM no momento do carregamento, no sentido misturar, para não sobrecarregar o equipamento e promover a homogeneização adequada do concreto. Agora chegou sua vez, balanceiro. Com as contribuições do motorista junto ao caminhão betoneira, procure seguir essas recomendações no momento do carregamento. Coloque 1/3 do total de água necessária. Inicie o carregamento simultâneo do cimento, agregados e mais 1/3 da água. Por fim, lança-se o terço final da água em conjunto com os aditivos. Em época de chuva, retenha um pouco mais de água na hora do carregamento.